Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao videocast sobre hipertensão arterial pulmonar, produzido pela Casa Hunter, com apoio da Federação Brasileira de Associação de Doenças Raras, a FebraRaras, com apoio também da Associação ABRAF. E uma série de 3 episódios começa agora com o patrocínio da MSD. O meu nome é Paula Massari, vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho 1,67 m, cabelos enrolados abaixo dos ombros. Ele tem 3 cores, azul, rosa e branco, devido à minha idade. Tenho 58 anos e estou vestindo um blazer preto e uma camisa preta. Bom, eu sou da área de comunicação, da Casa Hunter, e é um prazer recebê-los mais uma vez nesse conteúdo educacional. Ele vai fazer parte da nossa biblioteca virtual no YouTube, que conta hoje com mais de 700 vídeos, com acesso fácil para todo mundo, playlists que a gente deixa bem organizado para vocês acessarem. Esse episódio vai marcar o início de uma série especial de 3 entrevistas que nós vamos fazer. A gente vai abordar a hipertensão arterial pulmonar em 3 aspectos, na perspectiva do pneumologista, do cardiologista e do psicólogo. A ideia é que cada episódio dialogue com os demais, oferecendo uma visão completa sobre o diagnóstico, o tratamento, o acesso, a vida, de como é desses pacientes, dos seus cuidadores, dessa família, porque a gente sabe muito bem que nas doenças raras não é só o paciente, a família toda adoece, nós temos que tratar principalmente a parte psicológica da família. Às vezes, como diz o Tony, os pais chegam mais doentes que o próprio paciente por conta da condição. Então, serão 3 episódios bem interessantes para a gente abordar todos esses aspectos. E hoje, inaugurando, eu tenho o prazer de receber o Dr. Caio Júlio César dos Santos Fernandes. Ele é professor de pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor visitante de Harvard Medical School, médico do grupo de circulação pulmonar do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, médico do Núcleo de Doenças Pulmonares e Torácicas do Hospital Sírio-Libanês. Dr. Caio, obrigado por aceitar esse convite, é uma honra recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Eu sou Caio Fernandes, eu vou fazer minha audiodescrição, eu tenho 1,75 m, sou médico, minha mulher diria que eu sou pardo, então eu sou pardo, cabelos grisalhos, 1,75 m, 90 quilos. Estou de camisa vinho e calças pretas e vamos discutir hipertensão pulmonar hoje. Obrigada, doutor. Bom, vamos começar. O que é exatamente a hipertensão arterial pulmonar e de que forma ela se diferencia de outras formas da hipertensão? Bom, o nome já diz uma parte do problema. Hipertensão arterial pulmonar é quando a pressão no território arterial pulmonar está aumentada. E qual é o problema disso? Qual é o problema da pressão do pulmão estar elevada? Entenda que a gente tem, Paula, como se a gente tivesse 2 corações. A gente não tem um coração só, nós temos 2 corações. Um coração que manda o sangue para o pulmão e um coração que manda o sangue para o corpo. O coração que manda o sangue para o pulmão, ele trabalha com baixa pressão, portanto ele é um coração fraco. E o coração que manda o sangue para o corpo é um coração que trabalha sobre alta pressão, ele é um coração forte. Quando a pressão do pulmão aumenta, este coração fraco não consegue lidar com esse aumento e ele começa a falir. O paciente evolui com insuficiência cardíaca e a partir daí ele começa com os sintomas da doença. Então o problema da hipertensão arterial pulmonar é que ele causa um tipo de insuficiência cardíaca, o coração começa a pifar. Mas isso acontece em que altura da vida? Quando nasce, normalmente são doenças que a pessoa já é mais adolescente. Quando começa essa... Aliás, é a primeira vez que eu escuto uma explicação dessa do coração, da artéria. Eu gostei bastante, achei bem explicativo, porque dá para você entender bem aonde que está pegando, né, a hipertensão. O problema. O problema da hipertensão pulmonar é que várias doenças podem causar esta condição. Hipertensão pulmonar não é uma doença específica, é uma condição. Várias doenças podem causar esta condição. Então, por exemplo, imagine um nenê que tem uma cardiopatia congênita, tem um defeitinho no coração que faz com que o sangue se misture dentro dele.
Isto pode causar hipertensão pulmonar. E aí essa manifestação é muito precoce. Já no pós-parto imediato o paciente pode ter. Por outro lado, pacientes muito idosos podem ter hipertensão pulmonar, porque eles podem ter hipertensão pulmonar, por exemplo, por um enfisema. Ele fumou muito, destruiu o pulmão e isto causou hipertensão pulmonar. No meu serviço lá no INCOR, a gente tem pacientes, a minha paciente mais idosa tem 94 anos. E os nossos pacientes mais novos têm algo em torno de 14, 15 anos, porque a gente não lida muito com as crianças. Entendi. Então, todas as idades podem ter essa condição. Tem todas as idades pode ter essa condição, né? Exatamente. E é justamente por ser uma condição tão específica, mas que apresenta sintomas comuns a outras doenças, como a asma, DPOC, doenças intersticiais e até condições não respiratórias, como ansiedade ou sedentarismo. Muitos pacientes enfrentam dificuldade até que o diagnóstico correto seja identificado. Isso nos leva a um ponto muito importante da nossa conversa, que quais são os sinais, né, que a gente deve despertar. Você já comentou uma parte, mas quais são os outros sinais que a gente tem que ficar atento e, de repente, insistir um pouco mais em exames, enfim. Então, vamos separar primeiro só algumas coisas. O que é hipertensão pulmonar e do que é hipertensão arterial pulmonar. Isso. Hipertensão pulmonar é uma condição onde a pressão do pulmão está aumentada. Ela pode estar presente em um sem número de doenças. Desde doenças primárias das artérias pulmonares, até doenças do coração do lado esquerdo. O nosso problema é basicamente do lado direito do coração, aquela história de bomba forte, bomba fraca. Eu estou falando do lado direito, bomba fraca, lado esquerdo, bomba forte. Mas problemas na bomba forte podem danificar a bomba fraca. Doenças respiratórias, enfisema, fibrose e outras doenças pulmonares crônicas e embolias de pulmão. Tudo isso pode causar hipertensão pulmonar. Se eu somo esse pacote todo, eu tenho uma condição que é relativamente frequente, algo em torno de 10% da população acima de 65 anos. Veja que não é tão raro assim. Não é tão raro. Agora, quando esta condição foi causada por uma doença da artéria pulmonar específica, aí é uma condição rara, e aí a gente chama esta condição de hipertensão arterial pulmonar. Bom, seja de uma forma, seja de outra, o que o paciente apresenta? Como é que eu vou pensar nesse diagnóstico eu como médico? Basicamente, falta de ar. 90% dos pacientes apresenta falta de ar como o seu primeiro e mais importante sintoma. Outras condições podem estar juntas, por exemplo, fadiga crônica. O paciente ele se sente cronicamente fadigado, alguma turvação mental e alguma síndrome edematogênica, edema de membros inferiores, inchaço nas pernas e inchaço na barriga, são outras condições que também podem estar associadas e, em casos mais avançados, desmaios. Então, se o paciente tiver esses sintomas, hipertensão pulmonar entra no diagnóstico. Qual é o problema disso? São sintomas inespecíficos. Exatamente. Então, se eu pegar um paciente com asma, se eu pegar um paciente com insuficiência cardíaca de outra origem, ou hipertensão pulmonar, ele vai ter exatamente os mesmos sintomas. Então, cabe ao médico conhecer a doença, saber que ela existe, avaliar da mais frequente para menos frequente, até atingir o diagnóstico de hipertensão pulmonar. Qual é o problema? Os médicos não sabem que a hipertensão pulmonar existem, ou se sabem, ela fica muito lá atrás no rol diagnóstico deles. Então a gente sempre pensa em doenças pulmonares tipo DPOC, asma, fibrose, ou doenças cardíacas, esquece a hipertensão pulmonar e o paciente passa por meses, anos e um sem número de médicos até que alguém faça o diagnóstico. Imagina até que o tratamento seja completamente diferente, porque se o tratamento fosse similar a uma DPOC, uma asma, então a gente não saberia nem que teria uma hipertensão arterial. Mas então o tratamento, eles são diferentes. Exatamente. Então, para eu poder tratar direito, o diagnóstico é absolutamente fundamental. Então, posso te contar várias histórias. Então, eu tenho pacientes que passaram por 9 cardiologistas antes de alguém pensar em hipertensão pulmonar. 9. Então você imagina quanto tempo esse paciente levou entre o início de sintoma vai degenerando, né? Ele vai ficando cada vez mais... E provavelmente devem ser sintomas que ficam irreversíveis. Por exemplo, eu não sei, na fibrose cística, meu filho tem fibrose cística e cada lesão, bronquiectasias, enfim, chega uma hora que você vai lesionando tanto que é irreversível. Penso eu que possa acontecer também, ou não sei se no coração, mas pode acontecer. A mesma coisa. Então, quanto mais precoce eu
pego a doença, menos danificado está o coração, mais qualidade melhor de a vida. resposta ao tratamento e maior a chance de viver mais e melhor. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Agora veja, eu trabalho no INCOR, um centro de referência de hipertensão pulmonar. 65% dos nossos pacientes fazem o diagnóstico com mais de 1 ano e meio da doença. Então, o coração ficou submetido a um sistema não ideal por 1 ano e meio. Esse coração já dilatou e já perdeu função. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a resposta ao tratamento. E qual é o exame padrão ouro que todo mundo fala? Ou são vários? Assim, o SUS disponibiliza? Porque assim, eu vejo um grande desafio. Primeiro, o conhecimento. Né? Então, nós estamos aqui nesse videocast justamente para informar. É a nossa finalidade, é o que a gente... Porque conhecimento leva a tudo. Claro. Agora, a gente sabe que a porta de entrada do SUS, normalmente, é o médico generalista e depois vai encaminhando, e a gente sabe que nas doenças raras, muitas daquelas que são, né, que debilitantes, quando chega ou no geneticista, se a doença é genética, ou onde tem que chegar, ele já está tão ruim que talvez ele não consiga nem aproveitar e, eventualmente, se tem uma droga nova para ele usar, porque ele já perdeu essa janela de tempo, né? Então, na hipertensão arterial pulmonar, qual é o padrão ouro? Como a gente consegue ir rápido nesse diagnóstico? Então, tem 2 exames que são absolutamente fundamentais, mas nenhum dos outros pode ser prescindido. Então, quando eu vou dar aula de hipertensão pulmonar, eu tenho que falar para os meus alunos assim, os pacientes têm que fazer esse, e o rol de exames é bastante grande, ele oscila entre 15 e 20 exames de média a alta complexidade. Isso. Mas se eu tivesse que escolher 2 exames, são basicamente o ecocardiograma, para levantar a suspeita principal. Então, o que é o eco? É um ultrassom do coração. Isso. Um exame não invasivo, eu passo um gel e coloco um transdutor e eu vou olhar o coração do lado de fora e vejo se ele está dilatado ou não e como está a pressão do pulmão. Então, o eco, ele me dá uma ideia te dá um grosseira. indício. Já te dá um indício. Dá uma pista. Mas para eu poder confirmar, eu preciso fazer o cateterismo cardíaco, que é um exame invasivo. Eu preciso puncionar uma veia, passar um catéter e atingir a circulação pulmonar para poder medir a pressão diretamente. Esse é um exame mais caro, mais complexo, menos acessível e com algum potencial de complicação, já que ele é invasivo. Então, hoje, eu te diria que o grande empecilho para o diagnóstico são 2. O conhecimento médico da doença. O eco, ele é mais disponível, o SUS consegue prover eco com uma certa facilidade, mas o cateterismo ainda é uma limitação bastante importante no Brasil. Então... Fico imaginando que fica bem difícil, e aí se a pessoa não consegue fazer o cateterismo, mas o médico pode falar, eu tenho quase certeza, eu sei que é difícil fazer essa pergunta, né? Porque não consigo o cateterismo, fico imaginando eu, né? Acontece isso comigo. Não consigo o cateterismo, fiz o eco, ok, tá indicando, e aí converso com o médico e o que a gente faz? O cateterismo eu não faço, os sintomas eu tenho. É um problema. É um problema isso, né? Mas então não é uma boa ideia o que você está me sugerindo, que é tratar com eco sem CAT. Por quê? Porque o CAT, ele não serve só para confirmar o diagnóstico, mas ele também serve para entender o que causou a hipertensão pulmonar. E os remédios de hipertensão pulmonar podem ser deletérios para algumas condições e benéficos em outras. Então, se eu não souber precisamente o que está acontecendo, eu posso atrapalhar o doente. Então, eu vou te dar um exemplo de um número de um trabalho que a gente fez lá no INCOR. Pacientes que têm essa situação que você descreveu para mim, tem tudo para ser hipertensão pulmonar. Rabo de porco, focinho de porco, tudo. Ele faz o eco tem HP, ele vai para a investigação do CAT. 20% não tem hipertensão pulmonar, 1 a cada 5. Mesmo com eco alterado. E dos 80% que tem hipertensão pulmonar, 20% não tem a hipertensão pulmonar convencional que responde aos remédios que a gente dá. Então, olha o erro que vai acontecer se eu começar a tratar o paciente com eco só. Então, a gente tem que se esforçar. Então, tem esse problema também. Tem. O remédio, ele pode ser deletério. Exatamente. Então, tem isso também. Tem. Não, porque a gente Nossa, eu sou mãe, né, de um raro, mas se fosse comigo ou com meu filho, eu lembro muito bem uma época que a parte pancreática dele, ele estava com suboclusão intestinal, porque ele nasceu com ilho meconial, que faz parte da fibrose cística, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, gente, mas é só um caso, né? Porque às vezes a gente está conversando aqui, mas eu fico imaginando vocês aí,
pode ter uma mãe, um familiar que pensa como eu ou que tem essa aflição. Eu fico imaginando assim, o familiar ou o paciente provocar para que o médico dê alguma coisa para ele melhorar, porque realmente você ter o desconforto da respiração não é uma coisa, né? A gente não está falando de uma mobilidade, eu sei que tudo é ruim, mas você não está respirando, você está sem ar. Eu vi uma então tem que tomar cuidado para o médico também não se deixar levar, né? Sim. Eu acho que tem isso também, né? Eu vi uma comparação de paciente que é cronicamente afogado. Então, ela se sente cronicamente afogada. Meu Deus do céu. Então, a sensação deve ser muito desconfortável mesmo. Mas se a gente começa a burlar um pouco a regra, a gente vai fazer besteira e vai interferir no impacto do paciente a médio prazo. Então, se a gente não tem CAT, a gente tem que se articular como sociedade para promover mais cateterismo. Exatamente. Existem alguns artifícios que a gente consegue usar, às vezes usando outros hospitais. Há alternativas, tá? Mas não dá para prescindir do CAT para o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar. Isso é importante a gente deixar bem claro, né? Porque se alguém estiver passando por isso agora e não tem esse exame, não se arrisquem, né? Agora, deixa eu mandar um recado para os pacientes com HP. Isso. Lá no meu ambulatório, a gente, quando pede, os pacientes sempre reclamam um pouquinho. Porque tem risco, porque é ruim, porque invade. É ruim, invade, tem risco, mas o risco é muito pequeno. Qual é o risco? 1% de complicação, risco de morrer do exame, 0,055%. Então, é muito pequeno. É ruim, é chato, atrapalha, mas não é nada impossível, por mais desagradável que seja. Gente, atravessar uma rua é pior. Exato. Vamos combinar, né? E eu que ando de moto, então não posso falar nada. E é um exame que dá muita informação para o médico. Não, dá tudo, né? Pelo que eu entendi, é o padrão ouro, Exatamente. Vamos dizer. Porque se você precisa desse exame para você conseguir tratar e não prejudicar, quer dizer, é o padrão ouro. Sim. E olha, então é fazer de tudo para ter esse exame. Nós vamos conversar sobre o tratamento daqui a pouco. Vamos, e no agora. tratamento a gente tem muita vamos falar nova. Agora. Mas para o diagnóstico é o CAT e será o CAT por bastante tempo ainda. Não há nada em perspectiva imediata para mudar esse diagnóstico. Então, quem tem hipertensão pulmonar sabe que vai ter que fazer pelo menos um CAT e provavelmente alguns outros ao longo da vida para ver a evolução da doença. Então, cabe aí uma boa política pública, Sim, né? Com certeza. Né? Todo mundo, uma boa política pública. Vale a pena a gente citar agora também, portanto, hipertensão pulmonar não é uma doença para você tratar num consultório simples, isolado. É uma doença idealmente num centro de referência. Então, como é uma doença rara, e aí nós estamos num ambiente de raros, o centro de referência para a doença rara é especialmente importante, para a hipertensão pulmonar particularmente útil. Por quê? Porque o cateterismo de hipertensão pulmonar também não pode ser feito em qualquer lugar por qualquer pessoa. Tem que ter um certo expertise. Então, quanto mais CAT o centro faz, melhor é o diagnóstico. Então, cabe a nós tentarmos entender e tentarmos definir e potencializar centros de referência de hipertensão pulmonar no estado de São Paulo e no Brasil. Protocolos, né? Sim. Acho que isso que é muito importante, o protocolo para você ter o manejo da doença da forma correta. Exatamente. Né? Então você vê, de repente você fala, o cateterismo eu vou fazer aqui. Não é assim. Exatamente. Não, eu vou fazer aqui. Não dá. E agora vamos entrar nessa parte, que a partir desse diagnóstico estabelecido, né, passamos por tudo isso, vamos entrar no campo de tratamento e do acompanhamento contínuo, que é um dos pilares do cuidado da HAP. Então vamos falar de tratamento e de equipe multidisciplinar também, né? Porque não é simplesmente toma um remédio e né? Não sei, gostaria até que esclarecesse isso. Então vamos falar de tratamento e equipe multidisciplinar. Então vamos lá. A história da hipertensão pulmonar mudou muito nos últimos 30 anos. Talvez seja uma das doenças, Paulo, cujo sucesso terapêutico seja o maior. Então, na década de 90 não existia nenhum remédio. E aí o que acontecia é que os pacientes morriam muito. Era uma doença muito grave, então vamos entender a magnitude da doença. Algumas histórias minhas lá no INCOR. Uma paciente de 19 anos que tinha tanta falta de ar que para ela poder ir ao banheiro fazer xixi, a mãe dela tinha que baixar a calcinha. Ela não conseguia baixar a própria calcinha de tanta falta de ar. Então, era uma paciente com essa faixa etária que morria, em média, depois do diagnóstico, entre 2 e 3 anos. Então, não tinha tratamento nenhum, década de 90. Tá? Em 96 vem o primeiro remédio nos Estados Unidos. Em 2000 começam os remédios via oral, os comprimidos. E isso muda completamente o prognóstico dos pacientes. Então, os pacientes começam a viver mais e melhor.
Claro que ainda não é longe do ideal, mas a história muda. Eu vi um pouco isso acontecer. Eu começo a trabalhar com hipertensão pulmonar em 2002, em 2003, quando os primeiros comprimidos chegam. Tá. Então eu via pacientes que desmaiavam entre uma consulta e outra 7 oportunidades, começarem a ter vida praticamente normal, começarem a ir em bailes, dançar e ter... A gente vê essa mudança de perspectiva. Então, o tratamento, o remédio é absolutamente fundamental, mas não é só ele. Por quê? Porque o tratamento de hipertensão pulmonar não é simples. Ele é feito com um monte de remédios combinados. Então, eu começo com pelo menos 2 remédios, um de cada família. Hoje, nós temos 4 famílias que tratam hipertensão pulmonar, 3 famílias clássicas presentes há mais de 20 anos no nosso meio e, mais recentemente, uma 4ª família. Então, eu começo dando 2 remédios. Se o paciente não funcionou, eu dou 3. E se 3 não funcionaram, eventualmente eu dou 4, com um monte de outros remédios acessórios juntos, diuréticos, remédios para dor, anticoagulantes, etc, etc. Então, associar isso é muito difícil, o paciente se perde, esquece. Então, farmacêutico é absolutamente fundamental para avaliar interação de remédios e adesão ao tratamento. Enfermagem também para fazer orientações com relação a efeito colateral e adesão de tratamento. Fisioterapia, absolutamente fundamental, porque isso muda o prognóstico do paciente. Reabilitação pulmonar, ginástica. Não é porque está cansado que não vai fazer nada, porque senão cansa mais, né? A gente tem isso. Tem que fazer com segurança. Com segurança. Se você exagera, você pode ter alguma complicação. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante e a gente sabe que isso tem impacto no prognóstico do paciente com HPV. Eu fico imaginando também os idosos, né? Então, assim, essa quantidade inúmera de medicamentos que tem que tomar, você tem um problema com os idosos, né? O cuidador tem um papel fundamental quando você está nessa fase, né? De acompanhar, de entender, praticamente é o cuidador. E hoje a gente vê, né? Muitos cuidadores, a gente vê nas doenças raras genéticas, a maioria dos pais abandonam as mães, né? A gente já tem uma pesquisa com mais de 500 famílias, quase 75, 78% dos pais abandonam. Aí a mãe fica sozinha. Aí a doença é progressiva. E aí a mãe vira cuidadora, mas ninguém olha para esse cuidador, porque ele não é um cuidador profissional que você contrata, é a mãe que deixa de trabalhar para cuidar do filho. Eu fico imaginando também, em doenças raras, também na hipertensão arterial pulmonar, esse cuidador que vai deixar de trabalhar para cuidar, né? E a gente tem que fazer também políticas públicas para esse cuidador. Sim. Nós estamos tentando levantar lá no INCOR o fardo do cuidador. Então tem uma pesquisa que está acontecendo para tentar caracterizar como o cuidador obtém informação sobre a doença e o que isso representa para ele a médio e longo prazo em termos de sacrifício, depressão, etc, etc. Vamos ver, em breve a gente deve ter essas informações de forma um pouquinho mais mas conte com a Casa Hunter também, porque a gente fica à disposição no que a gente puder ajudar, porque é fundamental. A rede de apoio, quando eu falo assim, rede de apoio, e também os players, tanto você tem que ter o médico, o paciente, o cuidador, você tem o papel da indústria, o poder executivo, legislativo, todo mundo, porque não dá para fazer sozinho, não dá. Políticas públicas a gente vê que realmente a gente precisa da sociedade civil também, com certeza, no pé, para a gente poder alcançar os tratamentos e ser para todo mundo, né? Hoje esses medicamentos estão disponibilizados no SUS, estão incorporados? Sim e não. Então, uma parte deles é. Então, o tratamento de hipertensão pulmonar é um tratamento caro, tá? Então, acho que toda doença rara, os remédios são caros, e quanto mais moderno o remédio e mais inovadora a tecnologia, mais caro é o tratamento, mas eventualmente mais eficiente. Então, hoje nós temos 4 famílias. Dessas 4 famílias, 3 são contempladas pelo SUS, até com bastante sucesso. Existem drogas que a gente chama da família do óxido nítrico, uma droga importante, talvez a mais prescrita para este fim, chamado sildenafil. Então, os nossos pacientes sabem, muitos deles, no INCOR, 92% dos pacientes é tratado com sildenafil. Existe uma família de drogas chamada da via da endotelina, 2 drogas, ambrisentan e bosentan, essas 2 cobertas pelo SUS, sildenafil também. E da via da prostaciclina, 2 drogas, iloprost e, mais recentemente, selexipag, coberta pelo SUS, também para o tratamento de hipertensão pulmonar. O que a gente precisaria colocar aqui, além dessas 5 drogas cobertas pelo SUS hoje? Existe uma droga outra da via do óxido nítrico, parceira do sildenafil, chamada riociguat.
O Riociguat, ele é uma droga que é muito versátil. Ele tem duas indicações. A primeira, ele pode substituir o sildenafil nos pacientes em quem o sildenafil não funcionou. Não funciona. E o segundo, ele pode tratar uma doença, uma forma de hipertensão pulmonar que não é hipertensão pulmonar idiopática ou primária, é uma hipertensão pulmonar causada por embolia. Então saiu um coágulo da perna, foi no teu pulmão, entupiu o pulmão e ele não derreteu com o anticoagulante. Tá. Ótimo, o remédio funciona, problema, registrado no Brasil desde 2015 e não custeado pelo SUS. Então esse é um problema real, eu não tenho como tratar esse paciente de forma adequada, porque o único remédio que existe é Riociguat. Outra droga que poderia ser utilizada para outros fins de hipertensão pulmonar, uma droga chamada treprostinil, uma droga da via da prostaciclina inalatória, excelente para pacientes com fibrose pulmonar. Então, o paciente com fibrose e hipertensão pulmonar, ele tem dois problemas. E o treprostinil parece funcionar para as duas coisas. Remédio excelente, registrado este ano para hipertensão pulmonar no Brasil, mas ainda não custeado pelo SUS. E talvez a droga mais inovadora, o que nos gera muito entusiasmo, é a droga da quarta via, chamada Sotatercept. Então, esta droga, eu fiquei 20 anos tratando pacientes com droga de 3 vias e agora vem uma quarta via. Completamente diferente, em que eu posso associar em quem já toma 3. Então, algo muito entusiasmante. Eu posso utilizar para pacientes menos graves e para pacientes mais graves. Então, no menos grave, eu impeço ele de piorar, e no mais grave... dá uma qualidade de vida. E não só isso, ele nem está tão ruim assim. Mas ao invés dele melhorar a qualidade de vida, ele nem chega a piorar, utilizando esse remédio. Deixa de progredir a doença. Deixa de progredir a doença. E para quem está muito grave, aí sim eu consigo melhorar a qualidade e a quantidade de vida. Então eu usei esse remédio numa paciente que estava na UTI, desenganada, já tomando as 3 drogas, internada, já tratando há mais de 15 anos, quer dizer, o ventrículo direito, o coração dela já estava em falência. Com este remédio, na primeira dose ela saiu da UTI, na terceira dose ela saiu do hospital. É uma dose a cada 3 semanas. Então, assim, algo bastante interessante que nos deixou bastante entusiasmados. Problema, ainda também não está incorporado no SUS e é uma droga que tem algum custo. Então, mas há um potencial muito bom, há uma perspectiva muito boa para os pacientes com hipertensão pulmonar de melhorarem à medida que a gente for melhorando o acesso a esses novos tratamentos. A gente sabe que o acesso é um desafio, a gente sabe que eu não gosto de ficar falando assim, o paciente raro é caro. Não, o paciente raro não é caro. O que a gente precisa é de políticas públicas eficientes, de tratar todos, é aquela norma do SUS, né? Não é tratar todo mundo igual, mas tratar todos que precisam da forma, né, a equidade. E aí eu fico imaginando uma pessoa, um paciente não tratado, quanto ele custa no SUS? Quanto ele custa de internação, de procedimentos invasivos, não trabalha, não produz, não paga imposto, aí o outro para de trabalhar. Então, essa conta, ela tem que ser colocada também, né? Ela tem que ser... Eu entendo que não dá para dar tudo para todo mundo. A gente sabe disso, mas a gente também não pode fechar uma porta porque a pessoa nasceu com uma doença rara ou porque ela tem uma doença rara. Então, assim, esse equilíbrio, ele se faz necessário presente em uma discussão muito importante que a gente tem que ter e não pode fugir mais dela. E hoje, a gente sabe, como diz o Tony, que as doenças raras é a porta de entrada para as pesquisas clínicas. A gente sabe que estão estudando muitas doenças raras para depois você poder contemplar, vamos dizer, doenças frequentes. Então, assim, a gente está num caminhar de doenças raras que não é mais... Eu uma vez escutei na internet, quando eu postei... Meu filho está com 23 anos, né? E aí eu postei, sei lá, alguma coisa dele e veio um comentário que eu nunca vou esquecer. E fez assim, mas o teu filho custa muito caro. Ele custa exatamente não sei quantos diabéticos. Então, por que gastar o dinheiro com o seu filho se dá para tratar tantos diabéticos? Eu falei, mãe, né, inocente lá, eu fiz assim, faz sentido, realmente faz sentido. Então, é melhor matar meu filho e salvar vários diabéticos. Aí eu respondi, eu não sabia nem com quem eu estava falando. Mas na minha ingenuidade, eu falava assim, mas e se fosse o seu filho, você gostaria de ouvir isso? Nunca mais apareceu para falar comigo, não sei qual é a resposta dele, mas isso é uma cabeça que a gente tem que mudar.
né? Assim, o paciente raro é caro. Não, tem que ter gestão, tem que ter boas políticas públicas, a gente tem que trabalhar junto, os médicos. Você sabe que nessa história, enfim, nessa linha... Fico nervosa com essas coisas. Tem uma história que é uma senhora tinha, eu acho que eram 8 ou 9 filhos. O 9º, ela teve rubéola ou sífilis, eu não lembro exatamente qual foi a doença. E o 9º filho dela nasceu com uma surdez congênita, com uma série de complicações de saúde e quase morreu quando era criança. Só que ele não morreu e ele virou Beethoven. Então, a gente não sabe. É difícil você quantificar o valor da vida individual. Quem somos nós para quantificar o valor da vida individual? Então, somos todos raros, né? Porque não tem ninguém igual a, né? E essa discussão de custo é muito interessante, né? Deixa eu entrar eu queria voltar, vamos voltar, por exemplo, novo da HPTEC. Então, da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, que eu só tenho um remédio para tratar, que é esse danado desse riociguate. Hoje, o que eu faço? Eu não tenho remédio que é feito para este fim, eu dou outros remédios, que custam, e não pouco. E aí o que acontece? Saiu um estudo ano passado que mostra que este tratamento com outros remédios é ineficiente. Olha o pior dos mundos. Eu estou usando um monte de remédios ineficientes para tratar um paciente que não funciona porque eu não tenho o remédio que funciona. Quanto custa isso? Será que não era melhor a gente racionalizar a incorporação do remédio que eu sei que funciona do que utilizar o que não funciona e que também custa? Então, assim, a discussão tem que ser um pouco mais madura do que é caro ou não é caro, pode, não pode, tem ou não tem, né? Claro que possibilidade tem que ser considerada, orçamento é algo real, mas a gente tem que levar uma série de outras variáveis em consideração. Eu penso bastante em gestão, sabe? Quando tem boa gestão, a gente consegue. Mas, enfim. Bom, sobre acesso, a gente falou como está estruturado o cuidado HAP no país, tanto no SUS quanto nos planos de saúde, a gente conversou. Como você enxerga a importância do PCDT, linhas de cuidado dos centros de referência? Eu acho que essa pergunta, quando eu falo PCDT, a gente precisa explicar o que é o PCDT também. Porque muitas pessoas podem não saber, e a gente que trabalha com doenças raras acha que todo mundo sabe, mas não é assim. Mas é importante o familiar, a pessoa saber o que é o PCDT, porque influencia a vida dela. Então, o PCDT é o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Em outras palavras, é o livro de regras do Ministério da Saúde. Exatamente. Então, eu sigo aquele PCDT para poder fazer o diagnóstico e dar o tratamento adequado para o paciente com hipertensão pulmonar. Então, o PCDT fala assim, o paciente com hipertensão pulmonar assim, assado, que tem exame A, B e C, vai usar o remédio C, D e E. E é através do PCDT que eu consigo tratar os pacientes com hipertensão pulmonar. Então, há uma regra para as doenças raras, todas as doenças raras deveriam ter ou têm um PCDT. Qual é o problema para as doenças raras em geral e hipertensão pulmonar em particular? Este PCDT é dificilmente atualizado. Existe uma regra de atualização do Ministério, que é uma atualização a cada 2 anos, extensível a mais 2, portanto, estourando 4 anos, e o PCDT de hipertensão pulmonar ficou 9 anos para ser atualizado, até ter sido atualizado em 2023, a nossa última versão é de 23, e já está desatualizado. De 23 para cá, eu já tenho pelo menos outros 2 remédios que deveriam ser incorporados para o tratamento que não estão no atual PCDT de HAP. Pois é, aí eu fico pensando descompasso, né? Porque ele está incorporado, mas ele não está no PCDT, então você não tem essa receita de bolo para o Brasil todo, porque o PCDT é a receita do bolo, Isso. Não é isso? Se você tem hipertensão arterial pulmonar em Manaus, em Goiânia, em São Paulo, você tem, em teoria, uma referência, deveria ser com aquilo que cada estado tem. A gente sabe das diferenças no Brasil, não podemos deixar de fora isso, mas o médico tem um norte, tem a receita do bolo que precisa disso, disso e disso. Depois, se ele vai conseguir no estado dele, é outra história, mas ele tem a receita do bolo. Aí a gente tem o remédio que está incorporado e não está na receita do bolo. Isso. Ou que é passível de uso, né? Então, eu acho que tem 2 problemas. A não utilização adequada,
efetivação do PCDT, digamos assim. Então, eu posso te usar esse exemplo de uma dessas drogas que eu falei, uma das 5 incorporadas. A última que foi incorporada chama Selexipag, que é uma droga que é um pouco complexa em termos de dose. Achar a dose do paciente individual não é tão simples. Tá. E isso fez com que houvesse muita reticência da Secretaria de Saúde para compra da Selexipag e para dispensação. Então, o PCDT é de 2023. Nós estamos em 26. E só esse ano nós começamos a usar em São Paulo, por exemplo, o Selexipag. Ficamos 2 anos para poder regulamentar algo que já está na receita do bolo. Tá na receita já do está bolo. Incorporado, já está pago, está tudo certo, mas levou 2 anos para a gente começar a dar esse remédio. Mas só em São Paulo. E não só em São Paulo, o resto do Brasil, boa parte do Brasil não consegue dar esse remédio ainda. Então, este é um problema. E é o outro problema. Surge um remédio novo, mas não está no PCDT. Então, esse PCDT precisa ser atualizado. E esta atualização não acontece de forma sistemática. Então, ela deveria ser a cada 4 anos no máximo, e o nosso último levou 9 anos. Quando vai ser o próximo nosso? Espero que não daqui a 9 anos. Espero que no futuro breve. Silêncio. Tá. Vamos falar de futuro. Assim, esse futuro que a gente está desenhando aqui, esse não é futuro, isso é uma realidade posta que tem que ser modificada a qualquer momento e cabe a nós, sociedade civil, médicos, profissionais da saúde, poder público, enfim, mudar isso porque é quase desumano, né? Mas como você vê hoje os tratamentos futuros, drogas novas ou terapias, enfim, como é que está o universo? Porque assim, a gente pensa que o Brasil, só desculpa interromper um pouquinho, o Brasil, a gente sabe, a gente tem todas as miscigenações, nós somos eu acho que a gente é um polo para trazer pesquisa clínica para o Brasil, né? Então, você vai baratear, não vai custar o que custa hoje, você tem condições de fazer. A gente acabou de fazer uma parceria com a Fiocruz e com a Gema Group e a Casa dos Raros, com 4 terapias gênicas que estão na Fiocruz, né, 4 moléculas. Então, assim, é possível, quando todo mundo se junta, é possível. Então, eu fico imaginando. Então, o Brasil, ele tem que ser olhado de um jeito de fazer pesquisas clínicas aqui, porque a gente, às vezes, num centro, você consegue reunir todos os pacientes para fazer a pesquisa e não precisa trazer tantos centros diferentes de pesquisa. Você consegue, talvez, num ou 2, enfim. Mas a pergunta é como você vê essa perspectiva e o que tem fora que pode chegar para a gente aqui? Então, deixa eu te contar uma historinha só para a gente poder situar, porque eu queria que os nossos pacientes olhassem também a situação como o copo meio cheio, não só o copo meio vazio, né? Quando a gente começa a conversar, a gente às vezes fala muito da parte ruim, mas eu queria dar uma perspectiva. Então, na década de 90, um paciente com diagnóstico de hipertensão pulmonar, metade estava morto em 2-3 anos. Então, isso é muito ruim. Aí eu vou contar uma história da minha aluna de iniciação científica. Eu tinha uma aluna de iniciação científica que eu comecei a tratar ela com 19 anos, em 2009. Ela trata, ela melhora, ela tem uma vida plena dentro das possibilidades que a doença permitiu, e ela entra na universidade, estava no ensino médio quando ela começou a tratar comigo, passa para a universidade, a gente consegue fazer um trabalho junto, ela leva um trabalho para o exterior. Bom, só que a doença piora e ela falece aos 31 anos. De 19 aos 31. Aí você vai falar assim, Caio, foi bom ou foi ruim? Eu acho que foram as duas coisas. Antes, o risco dela não resistir acima de 2 anos era metade. E ela viveu um período extremamente bom e ela viveu extremamente bem. Hoje, se eu fizesse o diagnóstico dela hoje, ela viveria muito mais do que ela viveu neste período. Então, as coisas estão melhorando e a gente percebe isso é muito perceptível. Claro. Se você vai no meu ambulatório hoje, você vê muitos pacientes mais idosos, que eu não tinha no passado, porque eles morriam antes. E hoje, com o tratamento, eles chegam mais. Então, há uma melhora real e concreta e isto vai ser cada vez mais frequente. Existe um sem número de moléculas. Então, hoje nós só temos 3 drogas, existe essa 4ª que é absolutamente fundamental a incorporação para melhorar o prognóstico dos pacientes atualmente tratando com a doença, mas há um sem número de moléculas em estudos hoje que vão permitir a 5ª via, a 6ª via, a 7ª via e múltiplas combinações de droga, e eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir
curar a hipertensão pulmonar ou fazer com que o paciente, mesmo tomando remédio, viva muitos anos e muito bem. Olha aí. Isto não é no futuro imediato, Claro. mas num horizonte que eu considero ainda relativamente próximo. O horizonte de pesquisa clínica, eu acho que o Brasil já tem alguma tradição nisso. Centros de referência em hipertensão pulmonar, todos eles participam. Então, por exemplo, das drogas dessa quarta via, o INCOR e outros centros do Brasil participaram do estudo, e é uma forma da gente conseguir remédio para os pacientes que não conseguem de outro fim. Então, para esta droga da quarta via, por exemplo, eu já tenho pacientes que tomam ela há 7 anos. Então, a droga que ainda não foi incorporada no Brasil, eu tenho pacientes que já estão tomando há 7 anos. Então, a pesquisa clínica sempre é uma alternativa para a gente conseguir remédio, e a gente tem que estimular isso cada vez mais. É um bom prognóstico mesmo. Não, mas assim, é que a gente fala, é verdade, a gente tem que ver o copo meio cheio, a gente avançou muito. Avançamos muito em todas, né? Em todas. Tem muito o que fazer, mas a gente avançou bastante. Infelizmente, a gente tem que terminar, o papo está super bom. Eu agradeço bastante, doutor, mas eu queria, antes de encerrar, eu queria saber quais são as principais mensagens que você gostaria de passar para a gente, para os familiares, profissionais de saúde que estão assistindo. Qual seria a sua mensagem final para todos nós? Para os pacientes, é difícil. A situação era melhor não ter, mas você tem a doença. Existe tratamento, existe uma série de alternativas de tratamento se o tratamento não está sendo suficiente. Então, converse com o seu médico, coloque para ele claramente o seu problema e busque outras possibilidades além da que você está, se o seu tratamento não está sendo adequado. E o futuro não é negro. Há coisa muito boa para acontecer num futuro próximo. Para os familiares, para os cuidadores e para nós como sociedade, nós precisamos nos articular para melhorar e ampliar o acesso dos pacientes às novas terapias de hipertensão pulmonar, porque assim a gente vai fazer com que eles vivam mais e melhor por um período bastante indefinido. Eu agradeço muito a oportunidade e foi um prazer estar aqui com você. Obrigada, doutor Caio. E eu acho que tem um recado que eu possa dar como mãe, adesão ao tratamento. Eu acho que assim, não existe o milagre. O médico tem o papel dele, é fundamental, mas a gente precisa ter adesão ao tratamento. A gente percebe muitas vezes, não faz, não quero, ou chega na adolescência, ou com 20 e poucos anos, é muita coisa, é muito remédio, inalação, é isso, né? E começa a rebeldia e a gente vê significativamente a piora. Não é só tratamento medicamentoso, acho que a gente tem que cuidar bastante do psicológico, da atividade física, do sorriso. Temos a doença rara, meu filho tem a doença rara, mas como fazer para melhorar cada vez mais a vida dele, e não só no medicamento, mas na adesão ao tratamento, na vida social. Eu bato muito nessa tecla, não prenda o filho de vocês o tempo todo achando que só a mãe sabe cuidar. Não é verdade. A gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de várias pessoas em volta, e para esse paciente mais idoso tem que contar com toda a família em volta. Vamos dividir, né? Para a gente poder ter uma qualidade de vida todos, né? Enfim, é isso que eu deixo para aqueles que são menores e rebeldes, por favor, façam o tratamento, não, né? Bom, a você que nos assiste aqui, fica o convite, acompanhe os próximos episódios, tá? A Casa Hunter segue comprometida com a disseminação de informação confiável e fortalecimento da comunidade de pacientes familiares e profissionais da saúde. Quero deixar um recado para vocês aqui. A gente lançou a 3ª temporada da série Viver é Raro no Globoplay. É aberto para não assinantes, você não precisa pagar a plataforma, você escreve lá Viver é Raro, aí você faz o cadastro, o e-mail e assiste. São 3 temporadas. Na primeira temporada a gente teve um episódio de hipertensão arterial pulmonar, a história da Beatriz, Bia, linda, recém-casada. Ela fez o episódio, infelizmente nos deixou uma semana antes do lançamento do episódio, mas a família toda veio para São Paulo, prestigiou. Ela é do Rio de Janeiro, o Dr. Caio conhece. Mas assistam, cada temporada são 7 doenças. Hoje nós temos 21 doenças na plataforma, com tradução para inglês e espanhol. É inédito. Dissemine essa informação para os médicos, para os profissionais da saúde, para os pacientes, porque ele está disponível gratuitamente para todos vocês. O meu muito obrigado e até a próxima.